Olá, seja bem-vindo ao segundo módulo do nosso curso. A gente vai estudar agora VWAP. VWAP que também é uma média móvel, como a gente viu no primeiro módulo, mas tem uma certa diferença. A média móvel simples, aritmética, que a gente viu no primeiro módulo, ela é baseada no preço de fechamento dos candles. Ela usa os preços de fechamento e faz ali seus cálculos de média. Já a VWAP não. A VWAP ela não é baseada no preço de fechamento, ela é baseada no preço vezes negociação, ela é ponderada por volume. Eu vou te explicar isso daqui a pouquinho, como que é a fórmula, né, como que é o cálculo feito pela VWAP, tá? E outra coisa também da VWAP é que ela é considerada a média dos tubarões. Provavelmente você vai ouvir, se você ainda não ouviu isso no mercado, você vai ouvir isso, que é a média dos grandes players, é a média dos tubarões. E eu vou explicar por que ela é considerada essa média, tá? Então, vamos lá, sem muita enrolação. VWAP, Volume Weighted Average Price, traduzindo, preço ponderado por volume. A VWAP representa a média de preços que foram negociados em um período ponderado pelo volume de negociação. Então eu vou fazer o que? Eu vou colocar aqui no Paint para me te mostrar como que funciona o cálculo da VWAP, tá? Então vamos lá. A gente viu que a média móvel simples, ela usa os preços de fechamento, né? Então o preço de fechamento, por exemplo, a gente usou 5 períodos. Então os últimos 5 fechamentos depois divide por 5, que é o período que a gente escolheu. Aqui a gente já vai fazer de um jeito diferente. Eu vou aumentar aqui para ficar melhor. Então vamos lá. Como que funciona o cálculo da VWAP? Funciona assim. P1 vezes V1. O que é isso, Daniel? O que é P1 vezes V1? É o preço 1 vezes o volume 1. Ou seja, o primeiro preço vezes o primeiro volume. Vamos usar um exemplo aqui. Itaú abriu o pregão a R$ 25. Então, quando abriu o pregão, o primeiro preço foi R$ 25. E a gente usa o quê? O volume. Esse volume 1 é o volume dessa negociação. O volume que teve dentro desses R$ 25, o tanto de gente comprando e vendendo a R$ 25 até que fosse para o segundo preço, tá? Vamos dizer aí que foi 500 pessoas, né, negociando dentro desse preço de R$ 25. Depois disso, passou para o quê? Passou para o preço 2. Vamos dizer aí que foi... A compra venceu e foi para R$ 25,01. Então é o que? Agora passa a ser o preço 2 vezes... Opa, deu errado. Vezes o... Opa, tô fazendo tudo errado aqui. É aqui, ó. Vezes... Aí, o volume 2. Aí, beleza. Aí... Foi para R$ 25,00 depois e 2 centavos. A compra continuou ganhando. Então, 25,3 é o quê? É o preço 3. Peraí, deixa eu colocar o mais aqui. É o preço 3 vezes volume 3. Deixa eu colocar um negócio aqui para ficar certinho como que funciona aqui. Eu esqueci. Aí, ó. Vamos fazer direitinho aqui, né? Aí, bonitinho. Bacana aqui. Então, vai fazendo isso, tá? E ela é atemporal, então ela vai continuando, vai somando isso. A gente usa não, né? A VWAP, ela tem 3 tempos: diário, semanal e mensal. Geralmente a VWAP ela é mais usada para day trade, tá? É mais difícil você ver alguém usando VWAP para swing, ela é mais usada em day trade. Eu vou te explicar daqui a pouquinho no gráfico por que ela é mais usada, porque que as operações em VWAP em day trade dão mais certo. Mas vamos lá. Então, ela vai somando isso tudo aí. E à medida que for formando os candles, ela vai fazendo essa média aqui, tá? Vai somando isso aqui. E, por exemplo, teve um candle de 5 minutos. Dentro do candle de 5 minutos, tiveram 3 preços só. Vamos dizer que ficou 5 minutos na negociação de 3 preços aqui só. Beleza, quando passa para o segundo candle do dia, isso aqui então foi 3 preços negociados dentro de um candle, né? Quando passa para o segundo candle, a média VWAP anda junto, tá? E se for, por exemplo, então 15 minutos, né? E se for 15 minutos e dentro de 15 minutos teve 20 preços, a média vai ficar parada e só vai andar quando
abrir o próximo candle. Aí ela vai fazendo a média e vai andando junto com os candles, tá? É a mesma coisa de uma média móvel, que vai andando, a média móvel simples que a gente viu, né? Vai andando junto com os preços. Porém, aqui a média é ponderada pelo volume. Como assim, né? Você fala que ela é ponderada pelo volume porque ela faz essa multiplicação pelo volume aí? Não. É pelo seguinte, vamos dizer que o mercado foi andando, foi andando e teve até meio-dia, por exemplo, teve, sei lá, foram 500 preços negociados. Né? Vamos usar aí só um exemplo. Foram 500 preços negociados. Então ela vai fazer o quê? Até meio-dia, né? Vezes volume 500 aqui. Então o que ela vai fazer? Aconteceu isso aqui na parte da manhã. Então enquanto vai fazendo isso aqui, ela vai fazendo o que também? O ponderado pelo volume é esse aqui, ó. A partir do momento que faz isso, ela vai fazendo isso aqui embaixo também. Deixa eu só acertar aqui. Ela vai fazendo o que agora? Ela vai fazer o volume 1 vezes volume 2 vezes volume 3 e vai indo até o volume 500. Então, esse aqui é o cálculo da VWAP, tá? Então, ela faz essa conta aqui em cima do primeiro preço, do segundo preço, dos preços, vezes o volume que teve, né? Multiplica pelo volume de cada negociação e depois divide pelo volume, tá? Então, é assim que funciona o cálculo da VWAP. Aqui eu só estou passando a teoria, mas aqui não precisa esquentar a cabeça com isso não. A gente vai pegar mesmo agora no gráfico, para você ver como que a gente usa VWAP no gráfico. Vamos lá. Beleza, aqui a gente tem o gráfico aqui do índice futuro. E eu vou colocar o que aqui agora? Que a gente está no gráfico de 5 minutos, tá? Eu vou colocar aqui agora justamente a VWAP. Vamos lá, gráfico de 5 minutos, VWAP. Olha como que a VWAP está aqui no gráfico de 5 minutos. Ela é interessante para a gente no gráfico de 5 minutos porque, olha só, isso aqui é uma VWAP diária. Eu vou passar isso aqui para o gráfico diário para você também. Pra você ver como que eu falei que não adianta colocar a VWAP no gráfico diário, porque ela fica em cima dos candles. A gente não tem noção nenhuma do que pode ser feito no gráfico diário como a VWAP diária. Ela vai fazer sentido para a gente no gráfico de 5 minutos. Olha aqui, agora sim a gente vê ela como uma média, beleza? Então, olha só, num dia consolidado, por exemplo, como que ela ficou reta? Ela ficou reta. O preço está operando em cima dela, a gente também não tem muito o que fazer. Dias de consolidação não se faz nada. Mas, agora eu vou te mostrar, vou te explicar por que ela é usada como a média dos tubarões, a média dos grandes players, a média dos traders institucionais. O que acontece com essa média aqui? Vamos lá. A gente entra no mercado, se a gente for entrar com mão pesada, vou entrar com mão pesada mesmo, a gente vai colocar o quê? 200, 300, 400 contratos. Isso aí é mão muito pesada para pessoas físicas, né? Mas um trader institucionalista, né? Um trader que opera por um banco, onde tem grandes brokers, né? Grandes plays, onde tem muito dinheiro envolvido, não vai comprar 200, 300, 400 contratos só. Vai comprar 10 mil, 15 mil, 20 mil contratos. Pô, Daniel, dá para comprar isso tudo? Cara, às vezes não dá para comprar num dia. Às vezes precisa até de mais dias para comprar isso. Mas é assim que eles funcionam. Eles não entram para comprar 200 contratos só. Eles entram para dar pancada assim mesmo. Então o que eles fazem? Só que se você comprar 20 mil de uma vez, não tem como você nem mandar mercado 20 mil. Tem como você mandar. Se você mandar 1000 contratos a mercado no mini índice, pelo menos de 100 a 50 pontos, você mandar 1000 a mercado de 100 a 50 pontos, seu preço vai subir. Você vai movimentar o book ali, você vai limpar o book ali, uns 100 pontinhos ali, de 50 a 100 pontos. Pelo menos isso você vai movimentar ali, você vai limpar o book ali. Então, isso comprando 1000. Imagina você comprar 15 mil, você comprar 20 mil. Não tem como. Então, qual que é a estratégia de um trader institucionalista para poder comprar tantos contratos assim, para poder comprar 15 mil contratos, por exemplo? Ele vai comprando aos poucos. Vai comprando aos poucos, não tem como comprar isso tudo, vai comprando aos poucos. Ele vai comprar o quê? Vai comprar 500, vai comprar 500, vai comprando, bate 500, bate 500, bate 500. E uma estratégia que é usada e algumas instituições usam até isso como robô é justamente a VWAP. Quando o preço sobe e retorna a VWAP, já tem alguns robôs esperando
para poder fazer essa compra. Por exemplo, né, no caso de tendência de alta, aqui os grandes players já compram, já enchem a mão aqui já, dá uma porrada, o mercado vai subindo, eles esperam o preço voltar, quando regride, faz o regresso na VWAP, eles lotam a mão de novo, e vai lotando a mão e vai comprando, e vai comprando. Algumas vezes, deixa eu ver se eu acho algum exemplo aqui, vamos usar esse exemplo aqui, quer ver? Vamos usar esse exemplo aqui. Vendo que o mercado começou, ficou bem lateralizado aqui, em cima da VWAP e depois desceu com tudo. O que acontece? Vou te explicar mais uma estratégia que os grandes players usam para poder operar dentro da VWAP e poder encher a mão também. Vamos lá. O cara quer comprar, desse caso aqui está vendido, né? Uma operação de queda, então vamos lá. Ele quer vender 10 mil. Quer vender 10 mil contratos de mini índice. Beleza. O dia começou, ele já aposta na queda, mesmo com um gap de alta, ele já aposta na queda, ele já enfia aqui 500. Depois enfia 500. Enfia 500. Vai enfiando 500. O preço começa a descer. No que começa a descer, pô, se ele descer demais, vai ficar ruim, eu vou vender num preço muito baixo e vai ficar ruim minha posição, meu preço médio aqui vai ficar muito ruim. O que ele precisa fazer? Ele precisa esperar o preço voltar, mas não tem como ele esperar o preço voltar, já que ele está enfiando tanto contrato vendido, então não tem como ele esperar o preço voltar. O que ele vai fazer para que o preço volte? Ele mesmo compra. Ele está lá, vende 500, vende 500, vende 500, ele vendeu uns 4 mil contratos aí. Ele vai lá e enfia 2 mil, compra 2 mil, pá, numa paulada só. O que ele faz comprando 2 mil numa paulada só? Ele sobe o preço, ele faz esse movimento, ele mesmo faz esse movimento. Ou seja, enquanto ele não vender todos os contratos que ele quer vender, ele não vai querer que o preço desce. Ele quer que o preço fique parado ali para que ele encha a mão com a quantidade de contratos que ele quer para depois o preço descer. Então, quando o preço começa a descer, ele próprio recompra para poder segurar o preço ali e ele vendendo, ele vendendo. Ele só quer que o preço caia depois que ele está com a mão cheia, depois que ele já vendeu os seus 10 mil contratos ali. Isso vale para compra também. Isso vale para compra. A gente pode usar esse exemplozinho aqui, ó. A gente pode ver que o preço subiu, foi uma vez, voltou, foi outra, voltou. Isso aqui pode ser considerado como é que fala? Peraí que eu esqueci. Acumulação. Você vai lembrar isso aí lá do primeiro curso que a gente estudou acumulação em teoria de Dow. Isso aqui pode ser uma das fases, a primeira fase de alta, que é a acumulação. Às vezes tem ordens para comprar aqui desses traders institucionalistas e eles fazem o quê? Não precisa ser só institucionalista, não. Pode ser um grande player, mesmo pessoa física, que tem dinheiro para fazer isso, que opera grande pra caramba. Ele vai fazer o quê? Ele vai subir o preço, só que ele quer comprar aqui 20 mil. Ele sobe, compra, o preço está indo embora e faltam umas 15 mil ainda para comprar. Então ele enfia um bocado aí a mercado, enfia umas 2 mil, 2.500 a mercado, o preço volta. O preço volta, ele compra mais, vai comprando, vai comprando, vai comprando. O preço está indo embora, distanciando do ponto que ele quer comprar, ele enfia mais a mercado para o preço voltar. O mercado volta, ele compra. O mercado está indo embora, ele ainda não encheu a mão dele, ele enfia mais a mercado para o mercado descer e ele terminar de comprar. Quando ele termina de comprar, aí ele deixa o preço embora. Aí ele deixa, tá? Isso é uma estratégia que traders institucionalistas, que grandes players fazem. Isso aí é uma das coisas que ele faz. Então, duas coisas que acontecem no mercado é isso. Pode acontecer isso, de eles fazerem isso para poder encher a mão, e pode acontecer dos robôs que eu expliquei também, fazer a compra automática. Por isso que muitas vezes o preço bate na VWAP igual uma parede, bate e volta com tudo, porque já tem ordens de robô para comprar ou vender, a depender da tendência do mercado, né? Olha aqui, por exemplo, o mercado abriu nesse dia aqui, já pensando em venda, a turma começou a vender, o preço volta, bate na VWAP aqui, até fura a VWAP um tiquinho, mas já cai com tudo. Depois volta, olha aqui, igual uma parede, o preço não consegue nem furar a VWAP e já cai com tudo. Isso aqui é distribuição. Olha essa distribuição, que linda, que distribuição maravilhosa aqui. Distribuição maravilhosa aqui para o preço fazer o quê? O preço vir embora. O preço vir embora com tudo aqui para baixo. Por quê? Porque os grandes players já encheram a mão aqui já. Eles já encheram a mão, já venderam o que tinham que vender aqui, agora eles deixam o preço cair.
Agora eles deixam o preço cair, agora eles querem que o preço vá embora. Entendeu? Então existem essas duas formas dos grandes players comprarem ou venderem no mercado, tá? E usa essa estratégia da VWAP, às vezes fazendo distribuição ou acumulação, segurando o preço para encher a mão e depois deixar o preço embora, ou simplesmente nas ordens de robôs que eles têm lá no sistema deles, simplesmente para, no caso aqui de venda aqui, simplesmente para vender mais quando o preço alcança a VWAP de novo. Já fica um robô ali. Então por isso que a VWAP ela tem essa força muito grande, tá? Por isso que ela tem essa força muito grande. A gente vai tá estudando ela aqui separado, né? A gente está estudando a VWAP de forma separada e depois a gente vai ver como que funciona VWAP e média móvel junto. A gente vai unir tudo. A próxima aula vai ser sobre volume. Então a gente vai usar o quê? VWAP, média móvel, volume e price action, que é para a gente confirmar nossas operações, tá? Então, num caso desse aqui, vamos ver. Olha que volume maravilhoso desse rompimento desse retângulo aqui. Essa distribuição maravilhosa aqui, segurando o preço aqui, vem com um candle desse aqui e despenca para baixo com um volume maravilhoso. Volume maravilhoso. Na próxima aula a gente vai ver uma média no volume aqui também para ajudar a gente a entender como que funciona essa questão de volume. Mas olha aqui, que movimento maravilhoso aconteceu nesse dia aqui. Então, essa era uma estratégia muito boa para ser usada como VWAP, tá? E VWAP, no início do dia, ela tem mais força do que a média móvel, no início do dia. Geralmente antes das 10 horas, por exemplo, ela tem mais força do que a média móvel, principalmente quando o preço abre com gap. Às vezes o preço não abre com gap, então ela não tem tanta força assim. Eu vou colocar uma média móvel de 20 aqui, porque esse preço aqui, por exemplo, ele fechou, mas abriu no dia seguinte sem gap, um gapzinho bem pequenininho ali. Eu vou colocar a média móvel só para a gente ver se estava a média móvel e a VWAP autorizando venda. Vamos ver aqui. Diária, só um minuto, vou colocar aqui, média móvel de 20 períodos. Aí, maravilhoso, olha que trade maravilhoso, onde a gente tem a primeira entrada poderia ser feita aqui, que já teve um volume muito bom também, mas para ter ainda mais certeza, depois dessa certa correçãozinha com esses dois candles aqui, a entrada mais certeira ainda seria na mínima desse candle aqui, ó. Olha que entrada maravilhosa. Perdendo essa mínima, stop acima da VWAP, média móvel de 20 períodos, caindo. Quer ver? Deixa eu colocar até a nossa regra de coloração aqui. Eu vou colocar a minha, que eu deixo aqui. Vamos colocar a regra de coloração dela. Olha a média vermelha. Olha a média vermelha. Média vermelha autoriza o que? Autoriza venda. Média vermelha autorizando venda. VWAP caindo igual uma jaca podre aqui também. Olha, trade maravilhoso. Trade maravilhoso. Maravilhoso. Ah, Daniel, mas agora é fácil, você está com o gráfico fechado, agora é fácil você falar. No dia, a gente teria o quê? A gente teria isso aqui. Olha se isso aqui não abre venda. Olha como queria estar no dia. Olha a VWAP caindo. Olha essa VWAP caindo aqui, empurrando o preço para baixo, com dois Marubozus, quase um. Junto esse aqui foi bem dizer um gift. É um giftzinho que teve aqui também. A gente poderia ter feito a entrada aqui, ó. Com esse candle aberto, esse candle que autorizou a entrada, poderia ter feito a entrada aqui. Claro que poderia. Por que não? Um giftzinho, bem dizer, aqui é de 2 candles, mas não deixou de ser um giftzinho aqui, ó. A gente poderia ter feito a entrada aqui, stop na máxima aqui, stop na máxima acima da VWAP e acima da média móvel. Stop maravilhoso. Você tem um stop técnico, um stop de média móvel, um stop de VWAP para segurar a operação, para você não ser estopado e o preço ir embora com tudo. Como que você fala? Como que fala que isso aqui não é uma entrada? Uma entrada maravilhosa. Isso aqui não tem nem o que discutir. Depois que a gente faz uma entrada lá, ó, o preço. O preço despenca, tá? Então, por que a gente entrou? Média vermelha apontando para baixo, começando uma tendência maravilhosa. Aqui já não é entrada mais, a tendência já foi, a perna já foi, a entrada é aqui. Olha essa média maravilhosa, olha a VWAP maravilhosa, tá doido? Volume maravilhoso. Volume a gente vai estudar na próxima aula aqui, que eu vou te mostrar que isso aqui ainda estava acima da média do volume também, para confirmar também essa operação. Operação maravilhosa aqui, operação maravilhosa. Deixa eu tirar a média, porque agora a gente está estudando VWAP, né? Então, deu para pegar como que funciona o poder, a força da VWAP? Qualquer coisa pode me perguntar nos comentários aqui e entre em contato comigo também, tá?
A gente viu então, recapitulando, a gente viu como é feito o cálculo da VWAP. Então, quanto mais em escadinha ela ficar assim, tá vendo que ela fica em escadinha, bonitinho? Quanto mais em escadinha ela ficar assim, é porque mais volume tem. Quanto mais retinha ela ficar, menos volume tem, então também não são bons momentos para poder fazer uma operação, ok? Então agora a gente viu VWAP, como que a gente opera ela, como que os grandes players operam na VWAP, tá? Que eles usam ela para poder fazer as suas operações, principalmente no início do dia, tá? Para poder fazer grandes operações ao longo do dia. Alguns desses traders que trabalham trabalham em sala de operações, eles são até remunerados, não pelo ganho que ele faz, mas pela posição que eles conseguem ficar. Por exemplo, um dia desse aqui, um player que vendeu aqui em cima aqui, o preço médio dele foi maravilhoso. Por que preço médio? Se ele vendeu aqui, o preço não vai ficar de venda, a entrada dele de venda vai ficar aqui? Não, não, claro que não. Ele vendeu aqui, ele vai continuar vendendo ao longo do dia. Ele vai continuar vendendo. Ele não vai vender só aqui, não. Lembra que eu falei? Que ele não vai entrar numa vez só? Às vezes ele consegue encher a mão toda aqui. Às vezes consegue. Às vezes não. Mas se ele não encher a mão toda aqui, ele vai terminar de encher a mão nas próximas entradas que o mercado der. Ele vai terminar de encher a mão nas próximas entradas. Termina o dia, ele recebe uma ligação. Às vezes aqui ele fez para o próprio banco, às vezes para um cliente, ele recebe ligação. E aí? Você vendeu? Vendi. Qual o seu preço médio? Qual o seu preço médio? Aonde fechou o mercado? O mercado nesse dia aqui, vamos ver. O mercado nesse dia aqui fechou a 103.100 pontos. Ele fechou 103.100. Aí ele teve um preço médio, antes da VWAP, ele teve seu preço médio aqui assim mais ou menos. Ele teve um preço médio aqui, vamos colocar aí que ele teve um preço médio a 104.200, por exemplo. Preço médio maravilhoso. Preço médio maravilhoso. Lotada, mão lotada com preço médio aqui em cima, tá? Então eles são até remunerados por isso. A estratégia começa pela VWAP. A estratégia é começar a vender pela VWAP. No caso de queda, né? No caso de compra, mesma coisa, começa comprando pela VWAP. Olha aqui, que maravilha esse dia aqui, por exemplo. O preço subiu, regrediu até a VWAP, paulada para cima, paulada para cima. Fizeram o quê? Encheram a mão aqui os grandes players, paulada para cima. Subiu, regrediu até onde? VWAP, paulada para cima. Ficou um pouco consolidado, desceu até, chegou a furar a VWAP aqui para baixo um pouquinho e depois, paulada para cima. Tá? Então, VWAP, não opere contra ela. Não opere contra a VWAP. Às vezes você pode às vezes muito difícil, pode acontecer alguma tendência contra a VWAP, mas na maioria das vezes, se você operar contra a VWAP, você vai tomar stop, tá? Não opere contra a VWAP, sempre a favor da VWAP. Preço está acima da VWAP, opere em compra. Preço está abaixo da VWAP, opere em venda. Nada além disso, tá? E a VWAP é só mais um indicador que a gente usa. Não é porque o preço está abaixo que a gente vai comprar também. Ó, é porque o preço está abaixo que a gente vai vender também. Olha assim, ó, o preço agindo aqui abaixo da VWAP aqui, por exemplo, tá? Então a gente só ia ter uma compra aqui confirmada depois do rompimento aqui, que teve um volumezinho crescendo aqui. A gente ia fazer uma figura, ia ver o rompimento da figura, ia ver a média móvel também como que estava. Não é simplesmente VWAP. VWAP é só mais uma variável que a gente usa. Só mais uma variável que a gente usa. Então, acho que deu para pegar bem a aula de VWAP, como que funciona, por que ele é a média dos tubarões, eles têm suas estratégias de comprar e vender em cima dela e sempre seguindo a VWAP. Olha aqui, por exemplo, cortado na VWAP aqui. Fazer o quê? Às vezes acontece, mas aqui a gente ia, num caso desse aqui, eu vou colocar a média móvel para você ver, que a média móvel não ia estar apontando para baixo. Depois desse movimento, a média móvel não ia estar apontando para baixo nunca. Vamos ver o que a média móvel ia estar fazendo. Olha lá, a média móvel apontando para cima. Média móvel apontando para cima. Então, o preço está abaixo da VWAP, mas tem uma média móvel apontando para cima. Você vai fazer o quê? Nada. Nada. Espera o rompimento dela. Se depois do rompimento da VWAP, aí der uma boa entrada e tudo, aí você entra. Mas se ainda, mesmo rompendo, ainda não der uma boa entrada, você não faz nada. Você não faz nada. O mercado, muitas vezes, tem mais a ver com não operar do que operar, tá? Se você ficar procurando
operações, se você ficar procurando oportunidades, é porque não tem. Eu vou te falar um negócio aqui agora. Quando você vê uma operação, não procure coisas a seu favor. Procure coisas contra você. Tudo que possa impedir sua operação, você vai procurar. Se não tiver nada te impedindo, aí você entra. É porque muita gente, né, fica oferecendo, não, procure isso aqui pode estar a seu favor, olha isso é positivo para isso que te libera uma entrada, tudo. É fácil você procurar coisas a seu favor. A sua mente querendo entrar, ela pode até te iludir, te fazer entrar em coisas que realmente não existem, né? Então é melhor você procurar coisas contra você. Se você vai fazer uma operação e não tiver nada contra você, então é porque essa operação é maravilhosa. Ela está só esperando você entrar, tá? Então, vai entrar numa operação, procura coisas contra você. Procura uma VWAP contra você. Tá contra você? Não, tá a seu favor, beleza. Procura uma média móvel contra você. Ah, ela não tá contra mim não, tá a meu favor. Beleza. Olha se o volume tá contra você. O que é o volume contra você? A gente vai estudar no próximo módulo aqui, mas é volume baixo. Entradas tem que ter volume, tá? Só adiantando, entradas tem que ter volume. Se o volume estiver baixo, então tá contra você. Se não, se ele estiver alto, então tá a seu favor. Mas procure coisas contra você. Se não tiver nada contra você, vai embora. Vai embora, é um abraço, é aquele trade de livro maravilhoso, tá? Mas a gente vai estudar muita coisa, ainda vai chegar na aula de rompimentos. Na aula de rompimentos a gente vai ver muita coisa sobre a entrada, tá? Mas por enquanto a gente está pegando só a teoria de média móvel, que a gente viu no primeiro, VWAP, que a gente viu aqui agora, e agora a gente vai estudar volume. O próximo a gente vai estudar volume. Qualquer dúvida que tiver ficado aí de VWAP, entre em contato comigo, escreve aqui no comentário, me manda uma mensagem, qualquer coisa aí, tá? Mas entre em contato comigo e não fique em dúvida, não fique com dúvida. Eu tô aqui para poder te ajudar, para poder te ensinar tudo sobre o mercado, beleza? Então, muito obrigado por mais essa aula e a gente se vê no terceiro módulo para a gente falar de volume, tá? Então, até lá, valeu!